Olá, graça e paz, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para nós conversarmos, o que nós já temos feito durante algum tempo, falando sobre o livro Onde está Deus quando as coisas vão mal, livro esse do John Blanchard, onde nós temos aprendido, você que tem acompanhado todos os vídeos, acerca de como nós devemos lidar e refletir e, de modo prático, encarar a questão do sofrimento que é tão pertinente em nossos dias. E não refiro-me somente agora a esse período no qual nós estamos vivendo de pandemia, mas ao longo de toda a nossa vida nós sempre tivemos e sempre teremos que lidar com a questão do sofrimento. Essa é a parte 2 do vídeo que nós estamos tratando acerca do mal, do sofrimento e você, é o título aqui, ou melhor, o subtítulo, no qual John Blanchard vem tratando sobre essa questão prática deste tópico. Né? O autor vai continuar a sua linha de raciocínio, eu não vou fazer aqui um resumo do vídeo passado, como eu tenho buscado fazer, né? Mas é uma continuação, então em algum momento a gente vai voltar no que foi falado no último vídeo, mas isso vai surtir, isso vai fluir, melhor dizendo, no decorrer do nosso bate-papo aqui. John Blanchard vai usar aqui dois exemplos muito claros e profundos com relação a situações e acontecimentos históricos que geraram e até hoje, né, tem as suas implicações de sofrimento. Ambos os exemplos já foram citados na obra mais e menos vezes, e estes exemplos que o autor vai usar aqui são conhecidos de todos, né? Foram marcos na história da humanidade, marcos recentes, né? Acontecimentos recentes que tende a ressaltar e mostrar para nós a questão do sofrimento e como Deus está operando e agindo em meio a tudo isso. Né? O primeiro exemplo aqui que o autor vai tratar está diretamente ligado ao contexto norte-americano, né? O John Blanchard é um norte-americano, e ele vai trabalhar um pouco isso aí porque foi um acontecimento que mudou os Estados Unidos. Né? Eu me refiro aqui do ataque terrorista de 11 de setembro. Como nós, que de alguma maneira distante, acompanhamos, ouvimos, né, notícias com relação a todo esse acontecimento, isso mudou e fez os Estados Unidos rever muitas questões. Né? Aquela supremacia norte-americana ali foi colocada em xeque, e assim como nós temos falado, né, desde quando começou esta pandemia, de que o mundo não será o mesmo no decorrer dela e após pandemia, assim também foi no 11 de setembro. Né? Foi um marco ali, um divisor de águas que fez os Estados Unidos rever muitas suas relações com os outros países, a questão de averiguar, né, da questão das fronteiras serem bem mais observadas, o entrar nos Estados Unidos por meio dos aeroportos, né, uma série de implicações que aqui não é o nosso objetivo esmiuçar elas, mas apenas destacar, né, que para o contexto norte-americano isso mudou muitas coisas lá. E o autor vai pegar um pouco deste exemplo para poder trabalhar. E a outra questão, outro exemplo que ele vai usar também é de conhecimento mútuo. Talvez alguns de nós, né, se esqueceu um pouco dele, mas foi um acontecimento também recente que mudou a história da percepção das questões de desastres naturais, que foi o tsunami em dezembro de 2004. Nós já citamos inclusive quando nós estávamos falando mais enfaticamente daquele filme, se você ainda não assistiu, O Impossível. Ele vai trazer um conto, né? Vai contar ali a história de uma família que estava ali naquele contexto, né? E passou pelo desastre natural, que passou pelo tsunami. Isso é muito bem registrado ali no filme O Impossível. Né? Então aí um filme vai te ajudar a ter um cenário maior ali de como foi grandioso no sentido do impacto desse desastre. Mas caminhando, né? O autor vai falar. Algumas pessoas veem o 11 de setembro como um juízo de Deus sobre os Estados Unidos e a devastação realizada pelo tsunami em dezembro de 2004 como a ira de Deus contra os pecados daqueles que perderam a vida. Mas Jesus deixou claro que não há qualquer base para dizermos que as vítimas desses dois desastres eram os piores pecadores dos lugares aonde estavam e que mereciam perecer, enquanto outros foram preservados. O autor levanta numa continuação aqui, de que estes desastres, estes acontecimentos não estavam ali necessariamente para marcar e delimitar ali, ó, os piores dos piores, né, serão castigados e serão ceifados por meio destes acontecimentos.
muitas pessoas erroneamente tendem a fazer esta ligação primária, né, de que um desastre, um sofrimento está acontecendo, assim, no sentido de punição imediato e pontual para com os indivíduos que ali estão passando, estão sofrendo, estão lidando com a situação. Não necessariamente isso é uma verdade. Nem tampouco nós temos o direito, né, de acusar a Deus de emitir um julgamento errado, de permitir com que acontecimentos desse se deem. A nossa consciência, ou melhor, o nosso pensamento e a nossa capacidade intelectual é muito limitada, perto da grandiosidade, da imensidão, da sabedoria infinita do nosso Deus. Há propósitos e planos maiores do que nós podemos imaginar, pelo fato de que em determinados momentos e situações a mão protetora de Deus permite que determinados acontecimentos venham a se desenvolver e a se desenrolar. Nós também precisamos ter em mente de que isso é só uma amostra do que acontecerá no fim dos tempos, no sentido de que quando o julgamento virá para todos e de modo pleno alcançará a todos, todos aqueles que de alguma maneira, de modo muito claro e evidente, têm desprezado os conselhos, as advertências, as orientações do Deus Todo-Poderoso. Isso serve para nós observarmos e estarmos atentos quanto aos acontecimentos que sobrevirão sobre todos de alguma maneira, de modo tão amplo, de modo tão completo, que se dará próximo ao grande juízo, ao tempo final. Nós não podemos esquecer de que esses sinais nos mostram de que se de fato nós estamos ainda caminhando, é somente pela misericórdia de Deus que todos nós não fomos destruídos, eliminados, extirpados. Motivos para que isso acontecesse são muitos e diariamente só crescem, infelizmente. O autor ainda continua dizendo de que o fato de que todos pecaram e carecem da glória de Deus, conforme Romanos 3:23, implica que se Deus eliminasse toda a raça humana neste momento, nem a sua justiça, nem a misericórdia dele ficariam comprometidas. Se Deus enviasse um juízo universal e imediato, você não estaria vivo para terminar de ler esta frase. O que o autor está levantando aqui é de que a Bíblia vai nos dizer constantemente de que isso acontecerá no tempo final. Mas que os acontecimentos de sofrimento, de desastres, de dificuldades, de tragédias que acontecem servem para nós lembrarmos que pela sua rica misericórdia é que nós estamos caminhando e prevalecendo. O Salmo 103, verso 10, vai nos trazer a memória, né, de que se nós estamos vivos nesse momento é somente por causa de Deus. Não nos trata, que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui de modo enfático conforme a nossa iniquidade. Ou seja, se de modo imediato, diante das nossas falhas, Deus já estivesse agindo de modo punitivo, nenhum de nós estaremos de fato vivos. O texto sagrado, em Lamentações, também vai nos dizer que por causa do seu muito amor, do seu grande amor, do amor imenso do nosso Deus, é o fato de nós não sermos consumidos. Isso é importante para nós compreendermos que Deus opera diante do sofrimento e Deus trabalha em meio a tudo isso para que haja transformações de vidas, para que vidas sejam transformadas em meio a situações como essa e para que nós seres humanos venhamos a compreender a grandiosidade do nosso Deus que ao invés de agir com a mão pesada diante de toda justiça e juízo, diante de nós tem agido com compaixão e misericórdia constantemente. O autor vai dizer algo interessante aqui, fundamental para sua reflexão. Ele diz assim: logo depois dos acontecimentos de 11 de setembro de 2001, perguntaram-me onde estava Deus quando os fanáticos religiosos mataram aquelas 2.800 pessoas. Eu respondi exatamente aonde ele estava quando fanáticos religiosos mataram o seu filho, Jesus Cristo, no controle de todas as coisas que aconteceram. Isso é profundo demais. É um entendimento de que acontecimentos posteriores e até anteriores no período temporal da vinda de Cristo nunca fugiram das mãos poderosas de Deus.
Às vezes as pessoas ali houve um grande conflito no 11 de setembro quanto a essa perspectiva de Deus, e Deus, em meio a tudo isso, toda essa tragédia. É notório o fato de que naqueles dias, né, as autoridades e até questionaram os líderes religiosos de como assim, como a nação tão poderosa e tão que arrotava tanta grandeza e até uma certa devoção a Deus sofre aquilo, passa por aquilo, né? E é conhecido de todos nós o fato de que alguns líderes religiosos apontaram para com os líderes políticos dos Estados Unidos de que eles haviam se esquecido, a América havia se esquecido de Deus, abandonado, deixado Deus de lado, né? No mesmo fato de que Deus não os deixou de lado. Assim como religiosos, terroristas e fanáticos fizeram e usaram de toda a articulação humana para gerar mal, sofrimento, um impacto econômico, social, por meio do desastre ali, do ataque terrorista de 11 de setembro, a humanidade fez a mesma coisa, gerando sofrimento, mal, dano a Cristo Jesus e onde Deus estava. E é muito enfático a resposta aqui de John Blanchard quanto aos seus questionadores, opositores. Né? Deus estava no mesmo lugar, no controle de todas as coisas que acontecem. Esse é um ensino claro, transparente das Sagradas Escrituras. As pessoas que mataram Jesus Cristo eram consideradas iníquas, injustas, né? Pessoas que andavam distante de Deus. E a morte de Jesus Cristo, ela aconteceu para que se cumprisse todo o desígnio de Deus, todo o plano maior de Deus em lidar e tratar da questão do mal e do sofrimento. É muita ignorância das pessoas que tendem a querer colocar Deus em xeque diante de uma situação de sofrimento. É muita ignorância. E é triste quando um cristão, às vezes, é levado a isso, de modo tão cego. Né? Nós sabemos que dor, sofrimento gera tristeza, gera dificuldades de compreensão num primeiro estágio. Né? Mas quando não compreendemos muito bem as coisas, o melhor talvez é se calar por um tempo, analisar e descansar num sentido de confiar em Deus, mesmo sem entendermos do que falarmos. A tamanha bobagem de que Deus está a par, ou Deus está longe, distante do que acontece, mas Ele, com seus propósitos maiores do que nós conseguimos compreender, está além, cuidando em detalhes, hoje e como estava quando Cristo Jesus passou por todo dano, mal e sofrimento, morrendo numa morte de cruz. O segundo exemplo que o autor trabalho levanta nesse tópico é acerca do tsunami. Ele vai falar um pouco menos aqui porque ele já trata isso lá no começo do livro, como nós vimos nos vídeos anteriores. Mas ele vai dizer o seguinte: os desastres naturais e atrocidades que se tornam manchetes são chamadas ao despertamento, avisando-nos que o mal e o sofrimento são coisas reais e que a vida é breve e frágil e que a morte é certa. Situações de dificuldade e sofrimento, primeiramente geram em nós um choque. Algo que nós não esperávamos ou algo que nós até ignorávamos. Situações de desastre, de sofrimento, quando acontecem, nos saltam aos olhos. Né? Nós ficamos atentos e reflexivos. Né? Alguns profundamente, a ponto de rever seus conceitos, seus princípios, seus valores, sua caminhada, sua jornada, para onde estão indo, as decisões que tomaram, as que não tomaram, reavaliar toda a sua vida. Isso é muito certo e um propósito de situações como essas acontecerem. Né? Nos levarem a uma profunda reflexão da brevidade da vida, da fragilidade da vida e de que a morte é uma certeza muito clara. Eu estava lendo, né, um devocional hoje onde trata sobre este assunto, né, do quanto nós precisamos estar atentos acerca da morte, acerca da real presença e acontecimento da morte. Né? Aqueles que estão e possuem bens, de que como estão administrando estes bens, porque em breve terão que prestar conta do bem ou do aspecto positivo que usaram com o recurso que tiveram e do aspecto negativo. Aqueles que geram influências e são cuidadores, pais, mães, responsáveis por outras pessoas, devem estar atentos e preparar os seus para uma possível perda. Né?
E que tipo de influência isso tem gerado? O devocional trabalhou muito isso, né? Foi impactante hoje, lendo acerca da morte, que é certa e é sorrateira. Ela vem talvez quando nós menos esperamos. Por mais que tenhamos essa certeza na vida, mas às vezes nós a ignoramos e queremos vou viver sem pensar na morte, né? Mas a morte pode bater à nossa porta a qualquer momento, mas ela tende a nos despertar diante da fragilidade e diante da nossa pequenez, né? Situações como essa tendem a falar alto, a expressar, até gritar, chamando a nossa atenção para que em breve nós passaremos pelo juízo de Deus, pela prestação de conta que o Senhor tende a fazer com todos. Cada um de nós terá que prestar contas de si mesmo a Deus, conforme Romanos 14, 12 e Atos 17, 31 vai dizer que o Senhor julgará o mundo com justiça. E esse julgamento é necessário para experimentarmos aquele tempo pleno que Apocalipse vai nos dizer em um momento, em um lugar, né, em uma eternidade, onde nós passaremos em um lugar onde não haverá contaminação, onde não haverá pecado, onde não haverá dor e sofrimento. E por isso é necessário esse acerto de contas ao entrarmos em uma etapa eterna e tão profunda da humanidade. Nós precisamos estar atentos quanto a isso. Os nossos pensamentos, ações devem estar voltadas a isso, para que nós não venhamos a padecer ignorando todas as situações importantes de uma reflexão durante a vida com relação ao sofrimento e tudo aquilo que o sofrimento gera nas pessoas e consequentemente para as outras pessoas. Às vezes ignoramos isso e esquecemos de que isso tende a mostrar a nossa pequenez e o quanto nós precisamos da ajuda poderosa do nosso Deus. O autor continua dizendo, isso é exatamente o que Jesus queria dizer quando advertiu seus ouvintes, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O autor está remetendo aqui aquele texto que nós lemos na semana passada de Lucas 13, falando para com aqueles que viam o sofrimento de modo distante, né, um desastre natural de modo distante, e falavam, eles morreram ali ou passaram por aquilo, porque são terríveis, são cruéis, e Jesus está levantando, se vocês não se arrependerem, se vocês não mudarem de vida, vocês não tiverem uma transformação verdadeira e profunda, sofrerão e perecerão da mesma maneira, no sentido agora eterno, de uma condenação eterna no inferno. É claro o ensino nesse sentido. E o alerta ali é para que eles viessem a se arrepender, viessem a se converter dos seus maus caminhos. E essa para nós é a notícia maravilhosa. Você que está assistindo este vídeo, esta é uma notícia maravilhosa na qual nós temos a nossa confiança em Deus para cuidar das nossas vidas constantemente. O autor vai dizer, com base na morte e ressurreição de Jesus, em lugar de pecadores, Deus, o juiz, se mostra disposto a resolver de maneira amável este problema. A condição que nos apontava para uma morte certa e para uma condenação certa no inferno eternamente, Deus se compadece de tamanha misericórdia de nós, a ponto de ter entregado o seu filho para lidar com a questão do sofrimento e espera de nós arrependimento, uma fé profunda e verdadeira, a nos convertermos de nossos maus caminhos, entregando-nos a Cristo Jesus, prostrando-nos diante do nosso Senhor e Salvador, o reconhecendo como único, 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 que pode nos acessar, nos dar acesso e nos reconciliar com Deus Trino, com a majestade da salvação que há no nosso Senhor. Por meio de Cristo Jesus, nos entregando a Ele, confiando e crendo de que nele há renovo, de que nele há poder para nos ajudar aqui e agora, e nele há poder para nos transformar em pessoas, ou melhor, a expressão que a Bíblia vai tratar, né, quando teremos corpos glorificados, né, por meio de Cristo Jesus há este poder de nos transformar para experimentarmos desta eternidade, longe de toda essa corrupção carnal, mas agora com corpos glorificados e experimentarmos por uma eternidade a presença tremenda, real e plena do nosso Deus, o Deus Trino. É em Jesus a direção, é em Jesus o foco. Quando o mal, o sofrimento bater à nossa porta de modo cada vez mais intenso,
que nós possamos lembrar da nossa fragilidade e da brevidade dos nossos dias, a ponto de nos entregarmos ao Senhor, de nos convertermos nos nossos caminhos, de nos arrepender dos nossos feitos e depositar toda a nossa fé, toda a nossa confiança em Cristo Jesus. O autor continua e concluindo aqui, ele diz o seguinte: e quando sua vida terrena acabar, você passará a eternidade na esperança gloriosa, infinita, santa e imortal de Jesus. Todos aqueles que têm depositado sua fé, sua confiança em Cristo Jesus, tendem a descansar nessa paz plena que nós só encontramos nele, que nós só podemos achar naquele que lidou de modo tão profundo com o sofrimento. Não em estratégias antiterroristas, não em estratégias anti-abalos de placas tectônicas que geram ondas enormes. Nossa confiança não deve ser depositada cegamente nestas coisas que são terrenas e passageiras. Há possibilidade de burlar tudo isso. Mas quando a nossa vida é entregue a Cristo Jesus e nós nos arrependemos de nossos pecados, nós podemos descansar de que Ele cuidará de nós aqui, agora e eternamente. Concluindo, eu quero dizer algumas palavras de modo até a resumir tudo que nós já dizemos aqui. Nós constantemente precisamos lidar com o problema do mal e do sofrimento, né? Os tópicos aqui deste livro, né? Pela nossa experiência durante a vida, ao fazermos isso sozinhos, nós percebemos que nós não conseguimos resultados tão favoráveis como nós esperávamos. Né? Não, eu vou lidar com isso do meu jeito, eu vou fazer uma estratégia, isso, aquilo outro, para não ter mais problema com mal e sofrimento. Isso constantemente tem nos alcançado e gerado mais mal e sofrimento. E algumas pessoas têm até erroneamente, né, seguido da seguinte maneira: né? É que o mal e o sofrimento me atingem e me alcançam, eu agora vou também gerar mal e sofrimento em outras pessoas. Né? E aí nós vemos cada atrocidade no nosso contexto, né? De pessoas que voluntariamente acabam gerando mal e sofrimento em tantas outras pessoas. Você que está assistindo esse vídeo, está respirando? Você ainda sente o fôlego da vida? Então ainda dá tempo de clamar por Jesus diante da sua dificuldade, diante da situação difícil que você está enfrentando. Clame a Ele, clame a Ele. Você que de alguma maneira caiu nesse vídeo e conseguiu chegar até o final aqui, mas Jesus é alguém tão distante, o maior sofrimento parece que é tão próximo. Talvez é porque nós estamos mais envolvidos com as questões que estão distantes e com as questões que desagradam a Deus, que nós ouvimos tão longe, ou percebemos o tão longe. Mas de fato Ele está sempre próximo de nós. E o que nós precisamos fazer? Nos arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados. Depositar de modo a entregar as nossas vidas, os nossos dias, os nossos afazeres, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos projetos, nossos planos nas mãos de Cristo Jesus, que sabe lidar com o sofrimento e com o mal. E Ele pode nos ajudar, como tem feito, para com aqueles que têm confiado nele, aqui agora, e tem depositado sua fé e esperança no que Ele pode estar fazendo por nós, para desfrutarmos de uma eternidade longe de tudo mal e sofrimento. Ore a Deus, clame a Deus, busque ao Senhor de todo o seu coração, e você experimentará de uma paz que jamais experimentou em qualquer outra caminho, qualquer outra proposta. Mas a de Cristo Jesus é real e é profunda para nos ajudar a lidar com o mal e com o sofrimento. Que Deus guarde a sua vida, guarde a mim, guarde a todos nós a passarmos e enfrentarmos os dias que teremos que enfrentar. Um forte abraço e que Deus abençoe.